Capítulo 1265. Ovelha Negra, parte 1. Trion tirou a própria vida meses atrás, mas só soubemos disso recentemente porque, depois de nos renegar, ele não tinha família. Em sua carta de despedida, ele escreveu que se arrependia de não ter sido corajoso o suficiente para admitir seus erros e pedir nosso perdão. Trion era meu bebê, mas ele passou a vida sozinho porque pensava que não amávamos o suficiente para lhe dar uma segunda chance. Ele preferiu morrer a ser rejeitado novamente por sua família. Elina começou a chorar. Ele viveu como morreu. Como um chato, Lit não se incomodou com a notícia. No entanto, ele manteve esses pensamentos para si mesmo. Os olhos de Haas estavam lacrimejantes e Rena parecia ter muitos arrependimentos também. Cuspir seu veneno nos sentimentos deles teria sido inútil e cruel. Se Trion nos renegou, como você soube da morte dele? Lit perguntou. O exército teria me informado primeiro e Girne também teria feito se ela tivesse sido chamada para investigar o caso. Minha família não tem contatos nem com a Associação dos Magos nem com os militares e eles preferem manter isso em segredo para obter meu favor do que ficar no meu lado ruim machucando minha mãe por nada ele realmente pensou. Trion nunca deixou de manter contato com Orpal, usando como um contato de emergência caso algo acontecesse. Demorou um pouco para o exército encontrar Orpal e notificá-lo da morte de Trion. Então, Orpal está de volta. Tista ficou de pé, gritando a plenos pulmões. Sua reação foi tão rápida que ela interrompeu Elina e venceu-lhe com um soco. Ela imediatamente ativou a visão da vida, explorando as proximidades da casa em busca de seu irmão há muito perdido, mas nunca sentido. Calma, ele não está mais aqui. Haas disse. Ele saiu logo após compartilhar o destino de Trion conosco e pedir nosso perdão. Você está louco. A voz de Lit era calma e baixa, mas continha a fúria de uma tempestade. Ele se levantou lentamente para não virar a mesa em sua ira e manteve os olhos fechados para não desencadear sobre sua família a intenção assassina que agora inundava seu corpo. Orpal, ou Meun, como ele deveria se chamar agora depois de perder o nome, volta aqui e em vez de libertar as feras mágicas você o deixou entrar na minha casa. Nossa casa e ele ainda é meu bebê. Elina segurou a mão de Haas enquanto seu cérebro e o coração sangrento de sua mãe lutavam ferozmente. Já perdi um filho, como você pode me pedir para desistir de outro? Ele virou a página. O velho Orpal nunca teria se desculpado. Isso não responde à minha pergunta. A voz dele ficou áspera de raiva. Você não acha estranhamente conveniente que Trion tenha deixado tal bilhete que Meun tenha vindo aqui durante minha ausência? Estou oficialmente desempregado, poucas pessoas sabem sobre meu aprendizado e quase ninguém sobre minha viagem para Giera. Você é simplesmente paranoico. Orpal, Elina tentou dizer. Meun. O nome dele é Meun e ele não é o Veren. Prefiro desistir do nome da minha família do que compartilhá-lo com ele. Lit liberou um pulso violeta que brilhou através de seus olhos fechados, enchendo a casa de pavor. Os trigêmeos de Rena começaram a chorar, enquanto Aran e Leria olhavam para o tio como se o vissem pela primeira vez. Aos olhos infantis deles, ele parecia terrível, mas tranquilo, como um personagem dos contos de fadas que lhes contava. Há um limite de mana que posso manter baixo, Solos disse. Vale a pena Meun assustar sua família? Solos, não sou paranoico. Não dessa vez. Combinei as coisas para essa contingência anos atrás com Lark, lembra? Orpal não pode ter um momento tão bom e a sorte necessária para escapar da rede de informantes do Conde. Pela minha mãe, você está certo. Você colocou um alerta nele antes de partir para a academia. Agora que você é um arquimago, nenhum guarda fecharia os olhos para isso, não quando eles podem lhe fazer esse favor. O choque permitiu que ela ignorasse a tristeza persistente por perder sua humanidade que ainda nublava sua mente. Eu sei que seu rancor é profundo. Haas disse. É por isso que não lhe demos nenhuma resposta e esperamos seu retorno. Este é um assunto que exige uma decisão unânime da família. Posso entender sua raiva, especialmente depois de tudo que você passou. Não mencionei isso para você.
Ele olhou para Camila, acenando com a cabeça como um agradecimento silencioso. Ela fez o que ele não pôde devido às suas responsabilidades conflitantes como pai de Lit e marido de Elina. Orpal, quero dizer, meu parece ter realmente mudado, Litrena disse, tentando conter as lágrimas. Nunca esquecerei todas as coisas ruins que ele fez e disse, mas talvez seja hora de perdoá-lo. Ele ainda é meu irmão gêmeo e não suporto a ideia de ele acabar morto em um beco como Trion. Sinto muito, mas não me importo. Lita amaldiçoou seu cérebro por falta de tato, antes de perceber que era Tista falando. Trion nos abandonou muito antes de ter a ousadia de renegar esta família porque ter irmãos magicamente talentosos feriu seu ego. Ele nunca se preocupou em manter contato com nenhum de nós, nem mesmo com a mamãe que se preocupava com ele todos os dias e ainda assim ele se atreveu a colocar aquele nome como seu contato de emergência. Preciso lembrá-lo que ele não foi renegado por roubar pão, mas porque tentou matar Lita sangue frio. Essas palavras abriram velhas feridas que nem mesmo o passar de uma década havia curado. Elina apertou o peito, sabendo que eram verdade e ainda assim desejando que fossem apenas mentira. Trion fez tudo sozinho, sem cuidar de nós uma vez na vida. Se o fizesse, não teria cometido suicídio, muito menos deixado um bilhete que faria você se sentir culpado. Sinto muito, mas parei de considerá-lo meu irmão quando ele faltou ao casamento de Rena, quando não compareceu à minha formatura, quando não se preocupou em responder a uma única carta das muitas que mamãe lhe escreveu. Quanto a qual é o nome Tista, estava com muita raiva para lembrar o novo nome e se recusou a usar o antigo. Voltar assim prova que ele não mudou nem um pouco. Ele ainda é um idiota oportunista que usa a morte do próprio irmão para voltar a uma família agora rica e obter a parte do dinheiro que ele certamente pensa que tem. Tenho direito a isso. O rosto de Tista estava vermelho enquanto suas mãos estavam brancas de tanto cerrá-las. Todo o seu corpo tremia de indignação enquanto sua mana quase enlouquecia, liberando pulso ciano a cada respiração que ela respirava. O que ela disse? Lit disse enquanto apontava para Tista. Ao tirar a maior parte de suas palavras da mente, ela permitiu que ele se acalmasse o suficiente para finalmente conseguir abrir os olhos sem destruir a casa. A morte de Trion só me perturba porque machuca vocês. A morte não muda o passado, nem o torna uma pessoa melhor. Minha única dúvida é se Meon planejou ou não seu retorno com a ajuda dos pais de Camila. Capítulo 1266. Ovelha Negra, parte 2. Como você pode dizer isso? Tudo é uma conspiração para você. Raz disse, movendo os olhos de Lit para Elina. Sua esposa estava tão pálida e parecia tão fraca que poderia desmaiar a qualquer momento. Elina nunca esperou que feridas tão profundas fossem curadas facilmente, mas também não esperava uma rejeição tão firme dos filhos. Bons deuses, você está certo. Camila sentiu os joelhos ficarem fracos e procurou a mão de Lit. Eles poderiam ter pesquisado a história de sua família e mantido controle sobre seus irmãos perdidos. Eu não ficaria surpreso se eles estivessem mexendo os pauzinhos de Meon e aproveitando sua história triste para conseguir o que querem. Faz muito mais sentido agora. Camila, como você pode dizer isso? Eles são seus pais. Elina disse em meio às lágrimas. Posso dizer isso exatamente porque eles são meus pais. Eles me usaram por 16 anos e me jogaram fora no momento em que não precisaram mais de mim. Eles nunca me procuravam exceto quando precisavam de alguma coisa e não vejo por que desta vez deveria ser diferente. A raiva de Camila e a mão de Lit deram-lhe forças para se levantar novamente. O que se seguiu foi tão feio quanto uma discussão familiar pode ser, arruinando o almoço e o humor de todos. Nenhum dos lados precisou lançar palavras maldosas porque suas respectivas posições eram tão inconciliáveis que qualquer coisa que dissessem feria o outro como uma lâmina. Raz e Elina lamentaram a perda do filho. A dor deles os tornou incapazes de entender como Lit e Tista conseguiam ignorar não um, mas dois membros de sua família. Os dois irmãos, por sua vez, não conseguiam perdoar os pais por serem tão imprudentes.
Eles não apenas deixaram alguém que Lit e Tista desprezavam profundamente entrar em sua casa, mas até queriam trazê-lo de volta para suas vidas. Rena foi pega no meio das duas facções. O relacionamento entre os gêmeos era profundo. Ela e Orpal tinham muitas lembranças juntos, seja de cuidar dos irmãos ou da fazenda. Além disso, Rena nunca desistiu de verdade de Trion, sempre esperando que um dia ele recuperasse o juízo. Ela o conhecia como orgulhoso e teimoso, mas ele nunca foi uma pessoa má. A perda de Trion deixou um buraco em seu coração que Rena desejou que seu gêmeo preenchesse, mas ela o conhecia melhor e não confiava em Orpal perto de nenhum de seus filhos. Lit e Tista estão certos, mas também devem perceber que mamãe não é uma desperta. Sua longevidade os faz planejar a longo prazo, mas para o resto de nós, a morte chegará antes que eles tenham um único fio de cabelo grisalho. Como mãe, entendo que ela queira ver os filhos se acalmarem e curtirem os netos, enquanto ela ainda tem forças para isso. Orpal representa a oportunidade da mamãe de compensar os erros que ela pensa ter cometido com Trion e de reunir a família novamente. Rena pensou. Assim que ambos os lados desistiram de mudar a opinião do outro, Lit arrastou Camila e Tista para dentro de seu quarto. Ele explicou brevemente a eles seus acordos com Conde Lark no caso de Orpal/Meul retornar a Lutia enquanto ligava para o senhor do condado de Lustria. Você realmente planejou capturá-lo e matá-lo? Tista odiava Orpal, mas isso era demais, até para ela. Só se ele voltasse com uma vingança em mente. Eu esperava que Orpal tentasse algo estúpido, como sempre fazia. No entanto, depois que me inscrevi no Grifo Branco e ele terminou o serviço militar, Orpal simplesmente desapareceu. Achei que a distância entre nós tinha se tornado grande demais para o ego dele suportar, ou que talvez ele soubesse que o corpo da rainha protegia nossa casa. De qualquer forma, parece que eu estava errado. Lit respondeu. Lit, é tão bom ouvir de você, o holograma do Conde Lark dizia. Por favor, apenas me diga que, pela primeira vez, você está me ligando de cortesia. Estou um pouco cansado de receber notícias suas apenas quando você precisa de algo de mim. Apesar da gravidade da situação, as palavras do nobre atingiram um nervo. Ver Lit estremecer de vergonha fez as duas mulheres rirem. O Conde Lark não mudou muito desde a última vez que Lit o viu pessoalmente. Ele era um homem de quase 50 anos, cerca de 1,83 metros, de altura e uma constituição magra que o fazia parecer ainda mais alto. O conde tinha cabelos pretos e grossos e cavanhaque curto com mechas grisalhas. Seu inseparável monóculo de aro preto estava preso ao bolso do peito por um cordão de seda azul. Ele segurava um copo de uísque em uma mão enquanto usava a outra para colocar o amuleto para que pudesse ver todos os seus convidados surpresa. Tista, você fica mais bonita a cada ano que passa. Você é um colírio para os olhos e um flagelo para o serviço postal do condado. Enchi um celeiro com as cartas endereçadas a você desde a última vez que você se preocupou em Perglos. Sinto muito, querido conde. Tista fez-lhe uma reverência. Ao contrário da minha runa de comunicação, meu endereço é público e não consigo lidar com a loucura das pessoas que me pedem casamento depois de me verem uma vez durante alguma cerimônia pública. Condestável e Eval, seu sorriso encantador nunca para de me surpreender. Espero que você perdoe a curiosidade de um velho idiota. Como pôde um oficial tão habilidoso quanto você ter tanta dificuldade em transformar um único arquimago canalha em um homem honesto? Lark perguntou, fazendo-lhe corar. Sinto muito, mas esta não é uma ligação de cortesia. Lito interrompeu, não desejando ouvir o que seu velho amigo tinha a dizer sobre ele. Meu está de volta e não está sozinho. O conde cuspiu sua bebida, fazendo seu holograma desaparecer por um segundo, enquanto seu monóculo saltava da órbita ocular de surpresa. Lit relatou tudo o que aprendeu com seus pais há poucos minutos. Tanto a notícia da morte de Trion quanto o possível envolvimento dos pais de Camila fizeram Lark cuspir mais do uísque que tentou beber para se acalmar e fez seu monóculo pular como um grilo. É melhor eu largar isso ou o meu mordomo, Poutos, vai me encarar por dias.
Lark disse enquanto finalmente abaixava o copo depois de desperdiçar meia garrafa de bebida alcoólica. Ele havia tomado apenas alguns goles, mas havia tanto álcool no ar que o deixou tonto. Aqui está o que eu sei. Nunca revoguei a ordem que dei antes de você ser admitido no Grifo Branco e com toda a segurança devido à ameaça de mortos-vivos. Acho improvável que ele tenha conseguido chegar a Lutia despercebido sem que alguém o ajudasse. Ele olhou para Camila com uma expressão de desculpas no rosto. Você sabe alguma coisa sobre o que ele fez depois de deixar o exército? Lee perguntou. Não, minha influência termina nas fronteiras de Lústria. Pedi aos meus vizinhos que ficassem de olho nele também, mas ou eles me enganaram ou meu ficou longe do marquesado de Distar. Posso perguntar a Lady Distar, se quiser, mas diria que a resposta para seus problemas está mais próxima do que você pensa. Ao contrário dos nobres, o poder dos policiais não é limitado por seu território. Lark fez uma reverência respeitosa para Camila. Continua no próximo vídeo.